Oi. Só um segundo, carregar aqui o programa. Pessoal, nós mudamos nosso módulo em Sociologia, né? Já passamos pelo módulo 1 e pelo módulo 2, sendo que o módulo 1 foi os campos do conhecimento, que nós vimos lá no começo do ano, e o positivismo de Comte. O módulo 2, Sociologia Clássica, onde vimos Durkheim, Weber e Marx. E hoje nós iniciamos o módulo 3, que é a teoria de Estado. Neste módulo, eu vou até marcar o tempo aqui, agora são 13h57, neste módulo, nós teremos 4 aulas, e o nosso objetivo é compreender como que se organiza o Estado moderno, como se organiza a questão da política. Então, nós vamos entender, na teoria de Estado 1, os sistemas econômicos, e eu vou marcar o tempo, porque se der mais de meia hora, muito mais de meia hora, eu vou cortar essa aula em 2, porque ela é extensa. A 2 seria uma aula especial para democracia. A 3 seria uma aula específica para ditaduras e totalitarismos. E a 4 para movimentos sociais. Então, esse é o módulo, e depois de tudo isso faríamos um simulado. Então, hoje, nós vamos ter aqui uma pequena introdução em teoria do Estado. Perceba que é teoria, tá bom? As questões práticas nós podemos analisar em um outro momento. E, depois dessa rápida introdução, passar pelos 3 sistemas econômicos da Idade Contemporânea, se possível. Se não, eu corto na metade e a gente termina a aula que vem. Certo? Primeiramente, então, uma revisão, porque nós já vimos tudo isso em algum momento. O que é um Estado? O Estado é um território com o mesmo governo e mesmas forças armadas. Isso é um Estado. Quando nós falamos de Estado, então, eu estou pensando numa terra, numa delimitação fronteiriça, e dentro desta delimitação, o comando de um governo e respaldado por uma força armada. Então, o Brasil, por exemplo, é um Estado. Professor, mas nós não temos São Paulo, Minas Gerais? Temos, só que nós só temos Minas Gerais, São Paulo, esses estados com E minúsculo, né? Nós só temos esses estados porque o Brasil, nação, permite, tá? Qual que é a maior fonte de poder que nós temos no Brasil? É o presidente? Não. É o povo? Não. É a Constituição Federal. Por isso que é uma revisão. No ano passado nós vimos muito esse papo de Constituição, tá? Então, o Estado, com E maiúsculo, é essa organização. Território, com o mesmo governo, que no nosso caso é a Constituição, que regulamenta a democracia e a alternância de partidos na administração pública, e as mesmas forças armadas, que nós, no caso, temos uma só, que é o Exército, a Marinha Aeronáutica, compondo um único órgão chamado Forças Armadas e os seus respectivos subalternos, como Polícia Federal, Polícia Militar, Tropa de Choque, Polícia Civil, Polícia Municipal e assim por diante. Mas a Força Militar do Brasil é uma só, né? Um corpo só, dividido em várias especializações e hierarquias. Agora, uma nação não é um Estado. A nação é o grupo com a mesma identidade nacional. Professor, o que é identidade nacional? Identidade nacional é um grupo com o mesmo idioma. Identidade nacional é composto por mesmo idioma, mesma tradição, são os costumes, e mesma religião. Esses 3 elementos faz com que o povo seja unido em mesmos valores e objetivos. Então, no caso, o Brasil é uma nação? Oficialmente nós somos. Se você buscar lá na Constituição, está escrito que nós somos uma nação. Mas é lógico que uma crítica sociológica, nós não temos a mesma religião, nem os mesmos costumes, e nós temos uma grande diversidade de idiomas em tribos indígenas, sem contar dialetos interioranos. Nesse caso, se questiona se nós somos uma nação. Agora, um exemplo de nação que não era Estado, Grécia Antiga, onde as poleis tinham
todas elas o mesmo, tinha cada uma delas o próprio governo. O governo de Esparta governava Esparta. O governo de Atenas governava Atenas. Então, a Grécia não era um território onde estava ali Grécia e tinha um governo inteiro para a Grécia. Não, cada cidade-estado tinha seu próprio governo. Porém, por isso, nós não podemos considerar a Grécia como um estado. Agora, tanto em Esparta quanto em Atenas, em Samos, em Mileto, todas essas cidades falavam grego, tinham a mesma religião e as mesmas tradições. Então, a Grécia Antiga foi uma nação, mas não foi um Estado. O Estado Islâmico não tem um território demarcado aonde está chamando Estado Islâmico, hoje em dia. No entanto, todos eles falam ou pretendem falar o árabe, todos eles têm as mesmas tradições que estão no Alcorão e têm a sua religião xiita, portanto, o Estado islâmico pode ser considerado uma nação. Então, fazendo essa diferença, nós vamos estudar a teoria de Estado, coisas que vão compor o Estado. E no módulo 4, começaremos a falar de nação e começaremos a falar de cultura, tá bom? Governo são o indivíduo, no caso de ditadura, ou o grupo que lidera, que gere o Estado. E nada mais, o governo nada mais é da liderança desse território com as mesmas forças armadas, tá? Gestão. Agora, qual que é o sistema político? O sistema político são as regras que conduzem o governo, são as regras que orientam como que o governo deve fazer para gerir o Estado. Então, o sistema político são as regras de como o governo deve existir. Por exemplo, o sistema político democrático fala que é necessário a alternância de governos eleitos pelo povo. É o caso que nós temos. O governo hoje pode mudar isso? O governo atual pode chegar e falar, não vai ter mais eleição? Não, não pode. Isso é inconstitucional, porque o nosso sistema é o democrático. Então, o sistema é aquilo que orienta, coordena como que o governo deva proceder na sua gestão estadual. E nós temos agora, na idade moderna, na idade contemporânea, dois específicos: a democracia e as chamadas autarquias, que são ditaduras e totalitarismos. Ditaduras militares, ditaduras civis, ditaduras de proletário, ditaduras totalitárias, que nós veremos depois lá na parte 3 da nossa aula, bem mais para frente, tá? Esse é o sistema político. Agora, o Estado, ele não é organizado exclusivamente por um sistema político. Ele é organizado também por um sistema econômico, que é a forma com que os bens materiais e a produção devam ser geridos. Então, assim, já de cara, eu dou essa aula porque uma das grandes dificuldades mais presentes dos alunos para compreender é separar o que é um pensamento político, que tem a ver com o governo, de um pensamento que é econômico, que tem a ver com produzir mercadorias, produzir lucro. Correto? O que nós vamos começar estudando é a forma de produzir esse lucro, de produzir mercadoria. Que nós temos, então, 3 formas: chamado liberalismo econômico, o neoliberalismo e a economia planificada. Então, quando eu falo que o governo é ditatorial, ele pode ser ditador e capitalista, como foi o caso da ditadura brasileira. Ou, no caso da ditadura russa, foi ditatorial e socialista, que é a economia planificada. Entendeu? Então, vamos separar o que é governo do que é economia. Hoje nós vamos falar de economia. Então, você aprende essas 3 formas econômicas e tenham elas como formas de gerir produção no século 20 e 21. Para falarmos um pouquinho ainda em introdução, antes de nós começarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho em antigo regime. Toda vez que você tiver num texto e aparecer sobre o antigo regime, esse termo significa o regime da modernidade. A modernidade, ela é século XV a século XVIII, a século XIX mais especialmente.
Ali, nós temos a monarquia, que é o governo do rei. Então, falou em antigo regime, eu estou falando do governo do rei, cuja principal característica de governo era hereditariedade, sangue nobre. Então, na monarquia, o rei, ele é rei porque é filho de rei. E assim por diante. Tem a ver com poder passado de pai para filho. Essa forma de regime não existe mais na maior parte do mundo ocidental, tá certo? E a monarquia, já que eu entrei nesse assunto, gostaria de falar, ela poderia ser absoluta, o rei desenvolvia o poder executivo, legislativo e judiciário, ele era tudo, ele era juiz, ele era quem fazia a lei, quem executava, ele tinha o poder literalmente absoluto. Nós tivemos as monarquias constitucionais, aonde o poder do rei é limitado por uma constituição, então o rei não era absoluto, ele tinha que obedecer uma constituição. Nós tínhamos a monarquia parlamentar, aonde o poder do rei é de aconselhamento, ele aconselhava o parlamento, que é eleito pelo povo, é o caso ainda da Inglaterra, e o império, que é a monarquia com intenção de expansão, como foi o Brasil de Dom Pedro I, né, que lutou com Cisplatina, ou como foi o caso de Dom Pedro II na luta contra o Paraguai. Então, o império tem essa intenção de cada vez mais expansão. Então, falou em antigo regime, eu estou falando de regime monárquico, o mais comum, o absoluto, certo? É importante a gente entender essa questão do antigo regime, porque é no meio desse absolutismo político que vai surgir a ideia de liberalismo econômico, que é tão mal falada, tão mal explicada, tão poluída por políticos brasileiros hoje em dia. E no antigo regime, eu tenho um. Monarquia é política? É governo? Não. Monarquia é. Sim, monarquia é política. É economia? Não. Então, enquanto eu tenho isso aqui, antigo regime, da monarquia, eu tenho o capitalismo nesta fase aqui, chamada fase colonial, aonde já vimos muito ano passado, se faz o pacto colonial, que basicamente é um jeito bonito de falar que a colônia estava sendo explorada, escravizada, né? Pacto colonial significa que tudo que é produzido na colônia tem que ir para a metrópole. No caso, a metrópole são os países europeus que colonizaram, que invadiram a América, a África e parte da Ásia. Então, no caso, a metrópole do Brasil era Portugal. Portugal era a metrópole e a colônia era o Brasil. Tudo que era produzido no Brasil, então, tinha que ir para a metrópole Portugal. Isso é pacto colonial. Assim como Bolívia, Colômbia, que eram colônias da Espanha, tinha que mandar tudo que era produzido lá para metrópole espanhola, tá certo? E assim com todas as colônias. O plantation, que era a monocultura, era um sistema extremamente ruralista, dependente da terra para se produzir, onde se produzia um único elemento, no caso do Brasil, foi cana-de-açúcar, na sequência ouro e café. A monocultura, mão de obra escrava, no caso do Brasil, indígenas e negros, e grandes latifúndios, grandes faixas de terra. Então, uma pessoa era dono praticamente do que hoje é um estado, que eram chamadas capitanias hereditárias. Mercantilismo, que era o capitalismo à base da troca, e o metalismo, que é a busca dos metais preciosos, a base da troca por dinheiro. Tá? O mercantilismo significa simplesmente, se eu compro essa caixinha por 10 e vendo por 11, eu tirei 1 de lucro. Isso é mercantilismo. Mercantilismo nada mais é do que comércio. Então, o capitalismo colonial ele se baseia também no comércio. E metalismo, que é a busca dos metais preciosos. Pessoal, estou passando rapidinho, porque isso aqui é revisão. Então, se vocês tiverem assim, uma necessidade de uma aula mais aprofundada ou dúvidas, passem lá, por favor, no privado, que eu falo com vocês. Mas a gente já viu e reviu isso muitas vezes. E agora nós vamos, então, falar do Estado moderno. Pessoal, quando eu noventa, 1800, século XIX,
para frente, eu tenho o Estado moderno. As últimas monarquias absolutas se acabaram em 1848, durante um evento conhecido como Primavera dos Povos. Então, pelo menos da metade do século XIX para frente, eu tenho consolidado o Estado moderno, ou seja, democrático ou ditatorial, em toda a Europa, América, África e parte da Ásia, tá? O mundo ocidental. Então, pós-Revolução Francesa, Estado moderno, que foi aquele evento que o povo matou o rei na guilhotina e instaurou ali um governo popular. Antes da Revolução Francesa, antigo regime. Antigo regime, Idade Moderna. Estado moderno, Idade Contemporânea. E nós vamos, então, falar dos sistemas econômicos do Estado moderno, certo? Então, vamos lembrar? Estamos falando ali do rei como absoluto poder. O rei, ele podia pegar a sua produção quando ele quisesse, entrar na sua propriedade quando ele quisesse. Ele era o Estado, como teria dito Luís XIV, o Estado sou eu. Então, se você produzisse 1.000 toneladas de trigo e ele quisesse pegar 900 quilos, tudo bem, estava na lei. Ele podia interferir na sua produção. Então, o primeiro sistema econômico que vem no Estado moderno é conhecido como liberalismo econômico. Por que eu falei que os políticos hoje deturpam no Brasil muito essa palavra? Porque esta liberdade, ela não era contra o Estado democrático, ela era contra o Estado monárquico. O liberalismo econômico, ele surgiu com o objetivo de libertar a propriedade privada, que era extorquida por um governante absoluto, que era o rei. Os primeiros liberalistas diziam que é necessário que o Estado não intervenha na economia, porque eles são a monarquia. E é injusto eu produzir, o Estado vir e pegar. Então, não vamos confundir o contexto de Brasil contemporâneo com, por exemplo, Inglaterra do século XVII, onde surgiu o liberalismo econômico. É uma ideia que, quando surgiu, pedia liberdade de produção em relação ao Estado monárquico, e que depois perdurou, e hoje nós temos aí muitos liberais econômicos sérios, que buscam a ideia de que a economia não deva interferir nas empresas, nas indústrias, mas nós também temos um monte de pessoas aí que falam umas porcarias até chegar a uma babaquice chamada narcocapitalismo, que basicamente é um aval para a barbárie, tá? Então, quando nós formos discutir essa questão séria, essa questão de economia, vamos discutir seriamente, compreendendo o que é cada um desses elementos. O liberalismo econômico, ele foi extraído primeiro da filosofia de John Locke, do qual vocês já conhecem, é um contratualista, e ele escreveu um livro conhecido como Tratados sobre o Governo, em 1689, onde ele dizia o quê? Qual que era o contrato de Locke? A propriedade privada. Você já teve essa aulinha o ano passado também. O que o Locke dizia? Que o grande motivo de existir política é a propriedade privada, lembra? Ele dizia assim, o ser humano natural é uma tábula rasa, aonde você pode preencher com qualquer coisa. Se o meio for bom, o ser humano é bom. Se o meio for mal, o ser humano é mau. Isso é o estado de natureza. Então surgiu a propriedade privada, aonde os seres humanos passaram a ter posse, e a partir do momento que tenham posse, passaram a ter a necessidade de criar regras. Por exemplo, eu tenho uma terra aqui, você tem uma terra lá embaixo, passa um rio pela nossa terra, eu começo a jogar o meu lixo no meu rio, eu poluo a sua terra lá embaixo. Então, para Locke, a partir do momento em que eu tenho propriedade privada, é necessário que eu tenha governo, certo? E esse governo tem que existir. Olha o que o Locke está fazendo. Esse governo tem que existir justamente para garantir a propriedade privada. Ele não deve controlar, ele deve garantir. E o Adam Smith, já no século, não pus a data aí, mas depois eu coloco para vocês, ele vai escrever pós-Revolução Francesa, ele já está ali no final do 18 para o 19, não lembro a data exata, ele escreve um grande livro chamado A Riqueza das Nações, aonde ele diz que se o Estado não intervir na economia, a própria lei de oferta e procura, que ele chama da mão invisível do Estado, vai regulamentar. Ou seja, para Adam Smith, se eu não interferir na economia,
o próprio interesse, a própria competição entre as pessoas vai levar pessoas ruins à falência, pessoas boas à glória, ao desenvolvimento. Produtos ruins à falência, grandes produtos de qualidade à compra, à vitória. Dessa forma, com o tempo, se o mercado for preservado, o Estado enriquece e as pessoas enriquecem também. Então, os precursores filosóficos do liberalismo econômico são John Locke e Adam Smith, ambos ingleses. E o que, no geral, no resumo, o liberalismo econômico diz? O Estado deve cuidar apenas dos serviços essenciais e não da economia. E quais são os serviços essenciais? Segurança. Então, o Estado ele deve principalmente montar polícia, montar exército, a defesa da nação, presídios, tudo que tem a ver com segurança pública, e o direito, que é fazer o sistema de punição para caso as pessoas roubam. Vamos supor, a pessoa rouba alguém. Pô, eu estou defendendo a propriedade privada. A segurança foi lá e prendeu esse ladrão. O processo de dar a pena também tem que ser do Estado. A garantia de presídios tem que ser do Estado. Então, para o liberalista econômico, o Estado deve cuidar apenas, exclusivamente, da segurança e dos processos que envolvam a aplicação da lei, como, por exemplo, direito. Professor, e a saúde? E a educação? E o bem-estar da população? Para o liberalismo, desde que eu não interfira na economia, com o próprio desenvolvimento do mercado, eu vou conseguir suprir as necessidades básicas da população. Exemplo, vamos pensar no Brasil como um liberalista sério pensa. Se eu tiro as leis trabalhistas, se eu tiro os encargos de impostos, eu tiro os impostos da empresa, automaticamente as empresas vão contratar mais empregados. Se eu contrato mais empregados, eu produzo mais. Se eu produzo mais, eu crio mais concorrência. O preço vai aumentar. O preço aumentando, eu vou lucrar mais. Eu lucrando mais, eu posso contratar mais pessoas. E assim, eu vou ter um capitalismo cada vez mais desenvolvido apenas por não cobrar impostos. Assim que vai ser pensado um liberal econômico, que em determinado momento o salário do funcionário vai aumentar, simplesmente porque vai ter a necessidade de contratar mais trabalhadores e o desemprego vai ser reduzindo, logo você vai poder especializar os seus trabalhadores e fazer com que eles trabalhem em funções maiores. E assim haveria um desenvolvimento quase que natural do capitalismo, caso o governo não interfira na propriedade privada. Certo? Entenderam ou ficou confuso? O que o liberalismo diz é que se a política não cobrar um imposto, se o Estado não cobrar impostos altíssimos, o patrão contrata empregado, produz mais, enriquece mais e pode contratar mais empregados. Aí o preço das coisas automaticamente vão começar a subir por conta de mais gente comprando, logo o salário vai ter que subir também. E assim todo mundo desenvolve com o desenrolar do capitalismo. Isso é o que ele chama da mão invisível, o Adam Smith, da mão invisível do Estado, da mão invisível do mercado, que faria com que as coisas se organizassem naturalmente, desde que não se interferisse na economia. O Tocqueville é um autor francês do começo do século XIX, que ele vai concordar com Adam Smith e com Locke, ele também é um liberal, só que ele vai dizer que para que a mão invisível funcione, para que isso tudo dê certo, é necessário a igualdade de oportunidades. Então, os próprios liberais já pensavam que com um estado de desigualdade extremo, não poderia haver o desenvolvimento do capitalismo. Então, dentro da noção de direito, o Tocqueville fala que a igualdade tem que existir minimamente, pelo menos para a busca de empregos. Então, começa a se falar um pouquinho de uma educação técnica comum para todos, certo? De um acesso de transporte comum para todos. Os próprios liberalistas já previam que a igualdade de direitos iria ser necessária para o desenvolvimento do capitalismo. Bom,
O Estado deve proteger a propriedade privada e, portanto, os direitos individuais. Aqui está a grande questão da defesa do liberalismo econômico, porque os direitos individuais para um liberal devem ser defendidos. Por exemplo, quanto mais o meu direito individual for defendido, melhor é para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa é um conservador no sentido de comportamento. E aí ela começa a encanar com a minha sexualidade, porque eu seja homossexual. O capitalista, o liberal econômico, vai dizer que isso não é uma questão, porque o fato de eu ser um homossexual simplesmente vai abrir um outro mercado de consumo específico para o meu gênero. Entendeu? Eu quero beber, eu quero usar drogas farmacêuticas ou propriamente drogas ilegais. O liberalismo econômico acha que esse direito tem que ser respeitado, porque você simplesmente está abrindo um outro mercado. Então, a grande questão do liberalismo econômico está na defesa da propriedade privada e do indivíduo, do eu, aonde eu possa exercer a minha individualidade, certo? Então, pelo amor de Deus, pessoal, não vire por aí e repita, como eu tenho visto políticos falar, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Isso é a mesma coisa que, sei lá, você torcer para o ataque de um time e ir para a defesa do outro. Tá jogando Corinthians e Palmeiras. Vou torcer para o ataque do Palmeiras e para a defesa do Corinthians. Não faz sentido. Então, o liberalismo ele surgiu com essa ideia da proteção da propriedade privada e da proteção dos direitos individuais, pensando que a proteção dessas duas coisas, sem a cobrança de altos impostos, levaria um desenvolvimento da economia. Deixa eu só ver o time. Deixa eu ver a hora. Tá, dá para ir um pouquinho ainda. A gente começou 53, 50. Humanas, né? Foram 20, foram meia hora de aula. Pessoal, eu vou parar por aqui. Tá bom? E depois eu já ia para o neoliberalismo. Então, finalizando a nossa aula, o que é o liberalismo econômico? Liberalismo econômico é o sistema que acredita que a política não deve intervir na economia e que dessa forma a economia se desenvolve naturalmente, regulando o mercado, o preço das coisas e o desenvolvimento do proletário. Se eu permito que o patrão invista com segurança, eu automaticamente vou ter um maior emprego e a qualidade de vida vai aumentando, desde que eu tenha uma proteção aos meus direitos individuais e aos direitos à propriedade. Esse assunto não é tranquilo, tá? A sociologia de terceiro ano é um pouquinho mais densa. Então, se não entendeu, por favor, manda áudio no privado e a gente vai conversando, vai repensando para fazer os exercícios. Pessoal, por agora só. Abraço, até semana que vem.